Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face. Você, inclusive, participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo, né? E também compartilhando. É importante que você vá compartilhando aí nos seus grupos, peça seus amigos compartilhem, para que mais pessoas ainda vão conhecendo a RDC TV, que agora, recentemente, completou apenas 2 anos do ar. Isso era jovem, mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também é da RDC para acompanhar os bastidores. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, da dupla Grenal, embora nesse momento os assuntos são somente extra-campo. Nosso Dois Toques para a CIMA, Sindicato das Máquinas Agrícola, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, completada aí recentemente, que tem à frente nosso querido amigo diretor-presidente Cláudio Bir, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, também completada recentemente, aí 107 anos do GBOX. É o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje, no meio-campo, Raul Rocha, e nas alas, nas pontas, Flávio Fiorin e Flávio Ordox. Se um Flávio é bom, imagina dois. 2 é muito mais, né? Reforço. Hoje é reforço. Hoje eu diria Flávio Dutra, se é Flávio é bom. Mas Oliveira é melhor ainda, né? Oliveira tem por tudo que é canto, né? Aí não tem problema, aí tudo é craque. Bom, mas olha, a expectativa aí da dupla Grenal é em função da declaração do governador do estado na última sexta-feira, a possibilidade, né? Ou seja, de que a dupla possa ser liberada para os treinamentos coletivos, já que tem essa previsão de que o Campeonato Gaúcho começa dia 28. Um Campeonato Brasileiro, com certeza, no início de agosto. Agora era dia 9, passou, acho que atrasaram mais os dias, né, em função aí dos finais dos campeonatos regionais, principalmente do Paulista, que vai recomeçar, e do Gaúcho também. O Flávio é um dos assessores da presidência, o Raul, um conselheiro do Grêmio. Vocês acreditam que a gente vai ter essa liberação na próxima sexta-feira? Um contraditório, embora, mesmo com bandeira vermelha aqui em Porto Alegre, por decreto do prefeito Nelson Marquesan, mas eu acho que existe essa possibilidade e essa flexibilidade. Até em função, né? O Grêmio iria, inclusive, para Criciúma essa semana, em função disso, também adiou e esperou aí mais um prazo para que isso acontecesse. O Internacional, posteriormente também, ou seja, estava vendo a possibilidade, né, Flávio, de até sair de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para realizar os seus treinamentos. O presidente do Avaí, no último final de semana, inclusive botou à disposição o CT do Avaí para que o Internacional realizasse. Mas o Internacional também está nessa expectativa, exemplo do Grêmio. Vocês acreditam aí que vai haver essa flexibilidade por parte do governador do estado? Boa noite, Cadu. Boa noite, Raul, Flávio. Boa noite aos nossos telespectadores. Cadu, momento difícil, né? A gente vê aí e se solidariza com a quantidade enorme de pessoas, de famílias, do número de vítimas muito grande que a gente tem percebido em razão dessa situação, dessa pandemia mundial. Mas o fato é que o Rio Grande do Sul não pode ficar para trás, né? Porto Alegre não pode ficar para trás, os nossos clubes não podem ficar para trás. A gente está vendo que outros estados estão retomando o nível de competição, estão retomando a competição. A gente vem vendo, na verdade, o Rio de Janeiro já jogando amanhã, por exemplo, uma final, ainda que de turno, mas já jogando final. Santa Catarina volta amanhã, como nós conversávamos. São Paulo já pedindo, já solicitando para a retomada. São Paulo quer voltar dia 28 agora. Já pedindo, me parece, 22 para retomar os treinos, alguma coisa. Ou retomou os treinos essa semana. Alguns clubes já. E seria muito estranho se nós tivéssemos, Cadu, por exemplo, a volta do Campeonato Brasileiro sem que os clubes do Rio Grande do Sul pudessem jogar no Rio Grande do Sul, né? Então, me parece que dentro dos protocolos que são adotados, tanto por Inter quanto pelo Grêmio, quanto também pelos demais clubes que participam do Campeonato Gaúcho, me parece que hoje nós temos dentro desses ambientes, dentro desses clubes,
locais seguros para práticas de esportes, principalmente pela série de protocolos que são adotados. Aí eu tenho certeza que tanto o Inter quanto o Grêmio, principalmente, são dois clubes que são exemplos naquilo que vem sendo praticado para que se tenha segurança em relação àquilo que se prioriza nesse momento, que é a saúde de todo mundo. Então, me parece que é o mais adequado e a expectativa, sim, que Federação Gaúcha, que Governo do Estado, que Prefeitura Municipal de Porto Alegre estejam e sejam muito sensíveis para que o futebol seja retomado o mais breve possível, pelo tamanho do futebol no Rio Grande do Sul, por aquilo que representa para as nossas comunidades de um modo geral e, em específico, muito mais ainda para a Inter e para a Grêmio. Raul, Cadu, vai nessa linha também? Eu vou nessa linha do boa noite aos Flavios. Né? O próprio Walter Feldman já havia Não, exatamente aqui isso no aí, programa, né? Falou com exclusividade aqui. O Feldman, que é o secretário geral da CBF, participou do nosso programa e a colocação que ele fez, inclusive, que a CBF usou o protocolo de Grêmio Internacional como exemplo para o mundo inteiro. Sim. Para o mundo todo. Então, o que se percebe assim nesses decretos dos governantes, as preocupações lógicas e pertinentes que todos eles têm, né? Quer seja prefeitos, governadores e as autoridades que estão cuidando dessa pandemia, né? E o brasileiro é acostumado também, quando expede uma regra, eles às vezes normalmente, né, querem que ela tutele quase toda a comunidade. É o que tem acontecido. Esses decretos, os objetivos deles é salvaguardar, a princípio, a saúde das pessoas, mas tem determinado momento, e nós já chegamos nesse momento, depois de 100 dias, né, que nós ficamos isolados, privados do nosso trabalho. Agora chegamos a quanto já, Fiorinho? Vamos para 115, hoje 115. Não, 100 dias que eu digo que seria um limite, né? Acho que é 116. Ficar hibernado aí. Errei por um, então. Errou! Não está aqui o Garbaço para entrar a música. Tem que chamar ele para vir no programa. Já se chegou no limite, né, Cadu? Tá. Das questões, das atividades profissionais das pessoas, como as pessoas buscam a sua sobrevivência, seus alimentos, trabalhando, indo para a rua. E entra o futebol nisso. E o governante, quando expede uma norma, ele quer tutelar todo mundo e quer que todo mundo só seja atingido pelo aquele objetivo daquela norma. E para ele é muito mais fácil que todo mundo fique em casa, ninguém incomoda, ninguém vai para a rua, porque ele não tem que fiscalizar, não tem que fazer aquilo que é de obrigação de uma prefeitura, de um governo do estado, um governo federal. Então, o brasileiro já está muito acostumado que isso ocorra. As regras, elas muitas vezes tutelam sempre para uma minoria, né? Que, na minha visão, tem uma hora de repensar sobre isso. Tem que começar a fazer excepcionalidades das funções, das atividades, dos segmentos. O órgão público tem que ter um pouquinho mais de braço, largar algumas coisas periféricas com que eles trabalham e um pouquinho mais de atenção a um momento como este de fiscalizar. Então, se liberar o clube, vai ter alguém lá para fazer um acompanhamento. Se liberar uma empresa que produz, vai ter que ter alguém lá para ver se estão fazendo, seguindo os protocolos que são indicados, nesse caso da saúde, né? Então, eu acho que chegou esse momento de nós sair da mesmice, né? Quer seja quando deixa no estádio lá a regra que não pode beber porque meia dúzia briga e bagunça. Quer dizer, é uma regra tutelada para todo mundo por causa da excepcionalidade de meia dúzia. E assim tem agido nossos governos municipais e estaduais. É a excepcionalidade de poucos locais até de foco dessa doença. Bom, então fecha tudo, não abre nada porque os hospitais estão lotados bom, então começa a excepcionalizar, vamos ter um pouco mais de coragem, fazer uma coisa um pouco mais de enfrentamento, contando que é o que estão fazendo agora, que as pessoas e as empresas tomem todos os cuidados necessários. Senão nós vamos sempre viver nisso. Então vai fechar durante 2 anos porque o Estado não tem tamanho para fiscalizar e, consequentemente, o vírus vai continuar, faz regra
faz não regra tiver para a uma pessoa vacina, vai continuar. Vai quebrar muita gente, vai quebrar muito já empresário, vai quebrou, quebrar né? muito clube. Já quebrou, Então, já quer quebrou. dizer, chega uma hora que tem que sair dessa mesmice aí, né? E os clubes estão aí, né, Flávio? O Internacional, olha, conseguiu um negocinho aí, né, com o Guga Gol, ou seja, qualquer dinheiro que bate na caixa hoje, né, dos Tem o clubes dinheirinho aí, do Eric também? Tem, Também e o tem. Grêmio também aí está numa situação, essa negociação aí do Barcelona com a Arthur? Juventus, do Arthur, ou seja, né? Parece que até do Agora o o- Grêmio vai pegar um... Agora o vai pegar Jailson, Parece que tem um percentual, né? No Fenerbahçe tá querendo vender, embora seja apenas uma especulação, né? Mas nessa hora, o dia de futebol fica assim rezando, né, Flávio? Não, mas Tu que acompanha direto o presidente ali. Na verdade, a gente tem acompanhado a fala dos dois presidentes, né? E eu acho que é um problema dos clubes de um modo geral. O que a gente tem visto os clubes dependem da atividade de futebol estar acontecendo, né? O futebol ele precisa, eu acho que hoje estaríamos talvez na 11ª ou 12ª rodada do Brasileirão. Brasileiro. Campeonato Gaúcho definido, Libertadores já provavelmente numas oitavas ou quartas de final, ou seja, e as previsões dos clubes acontecem em cima de uma situação de normalidade, quer dizer, já teria a entrada de receita da televisão, a entrada de receita dos campeonatos, da Copa do Brasil, talvez, eu não tenho certeza, mas a gente se programa e todo mundo se programou em cima de uma vida normal, porque ninguém esperava, sinceramente, duvido que alguém imaginasse, quando se fez um planejamento de um clube lá em novembro, outubro do ano passado, qualquer um de nós imaginasse que em março pararia a vida de todos nós, né? Então, é evidente que, e eu vejo isso em outros clubes, a gente acompanha um pouco a realidade também dos outros clubes, a atividade precisa acontecer, assim como nas empresas, assim como na nossa vida, né? A atividade de futebol precisa acontecer para que as contas se paguem. Isso não é só no Inter, isso eu acho que é no Grêmio ou em todos os outros clubes. A gente está vendo uma situação, Cadu, nos clubes do interior, aí muito grave também, muito preocupante. Teve clube que teve que fechar. Não, né? é Teve como que diz aquele demitir. Chegaremos na cada- 13ª rodada e adivinha qual era o jogo? Grenal. Grenal. Bom, mas nós retomamos aí o Campeonato Grenal. Gaúcho com o Grenal, né? Vai. Encerramos com o Grenal, um Grenal foi o Grenal da América, o Grenal da Libertadores da América, e recomeçamos aí agora com o Campeonato Gaúcho, um Grenal. O que se sempre tem dito, e a gente tive a participação aqui já do presidente do médico da Federação Gaúcha, né, o Ivan Pacheco, ou seja, existe essa atenuante em relação exatamente por serem atletas, são jogadores, são profissionais, são até com todos os cuidados, ou seja, não vai ter ser torcida, o Internacional e o Grêmio já estão se preparando aí para não deixar os torcedores os jogadores sem grito, né? Mesmo que seja virtual, Flávio. Eu tenho acompanhado aí, para que aconteça a presença de uma torcida virtual nos estádios. A gente tem visto negociações aí com outras federações, né? Foi apresentado um projeto para a Federação Gaúcha de Futebol, para a Federação Paulista. Amanhã eu tenho a felicidade de ser advogado da CLAC, que é uma empresa, que é uma startup gaúcha que foi apresentada aí no Beira-Rio para a Federação Gaúcha. Ela foi contratada amanhã para a Chapecoense fazer a sua estreia, que é a instalação de painéis de LED, né? E pode colocar aí, eu acho que a expectativa amanhã no jogo da Chapecoense é em torno de 6 mil torcedores virtuais, eles das respectivas... Chapecoense Havaí. Vamos explicar, vai ser colocado um telão, né? Telão nas laterais do gramado, gramado são enviados links para os torcedores, né, que aceitam os termos, as condições de uso, e eles aparecem daí no telão do jogo, do estádio. Então os jogadores vão ver e ouvir os torcedores. E eles têm que pagar pelo serviço, não? O torcedor não tem Acho que alguma quem taxa? paga é o patrocinador do clube, o patrocinador da federação. Evidentemente, isso aí seriam dirigidos aos sócios, né? Acredito que sim. Acredito. Cada clube vai fazer o seu formato, né? Pelo menos os jogadores vão Na ter. sexta fizemos o contrato com a Chapecoense e, enfim, tem encaminhado aí outros contratos. Eu acho que é uma atividade totalmente inovadora, totalmente nova, algo muito diferente, e eu acho que algo que veio para ficar. Tenho essa sensação. São situações que a gente está lidando com esse mecanismo, né? Essas ferramentas, ou seja, que a gente tem a possibilidade, como a gente tem feito aqui no nosso programa e outros programas, onde tivemos uma participação
ou seja, por vídeo, né, do Maurício, ex-jogador da dupla Grenal, jogador que esteve e outros jogadores, né? E semana que vem estaremos também por vídeo Mano Menezes. A diferença é que pode interagir, né? A diferença desse produto é que antes do jogo, durante o intervalo ou após a partida, se o clube tiver um apresentador ou o clube tendo um apresentador, tu pode criar quase que um programa, assim, um talk show, um programa, eu diria que de auditório, onde tu conversa com o teu torcedor, esteja ele onde estiver. Então, o torcedor amanhã, o torcedor da Chapecoense, ele pode estar em qualquer lugar do planeta que ele pode conversar com quem estiver lá no gramado. Não, e o prefeito de Criciúma já garantiu, né, para o Grêmio, o Clécio Salvaro, que a cidade vai receber o Grêmio de braços abertos, né? Até porque o Criciúma joga amanhã com o Hercílio Luz pelo Campeonato Catarinense, no retorno, e quem pode voltar também, ou já está em tratativas a trabalhar em Santa Catarina, é o Ipiranga. Cidade de Concórdia já se dispôs a trabalhar. Agora, até se especulou no final de semana ainda, até porque tem aumentado, né, o número de infectados também em Santa Catarina e em Criciúma, e a possibilidade, inclusive... Aglomerações? Inclusive até a possibilidade de ser fechado Criciúma também. O Grêmio tem que procurar outra cidade. Mas não... Aí tá difícil. Tem Fla-Flu amanhã, tem Fla-Flu amanhã também, né? Eu vou usar o termo do meu querido Lauro Quadros: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá difícil. Mas essa ferramenta aí, ou seja, para o jogador vai ser excelente, vai ser extraordinário, pelo menos tu vai ter o áudio, né? O Raul, que foi jogador profissional, qual é o sentido para o jogador? Uma partida sem público, sem torcida? Eu vejo assim, eu vi os jogos aí foi um índice técnico ruim, os jogos aí do Campeonato Carioca que nós tivemos, né? Foi os jogos do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Carioca, mesmo com esse tempo aí parado, mas dando devido desconto, mas foi um jogo em ritmo de treino, né? É um jogo em ritmo de treino. É que a sintonia com o torcedor, ela te dá a completa noção se a equipe está bem, se o jogador está atuando bem, porque o torcedor ele responde imediatamente, né? Ele tem uma interatividade, essa que até que falava, diferencial, né? Que tem essa interatividade. E o jogador percebe isso, né? O torcedor fez uma jogada boa, daí já tem uma movimentação, um aplauso do torcedor. Então, tu imagina acho que faz falta, que né? diferente ou que interessante que pode ser se tu consegue daí a pouco fazer um gol e identifica o teu parente que está lá no Peru, ou que está na Argentina, ou que mora no Rio de Janeiro, e tu corre para abraçar esse teu parente ou para sair na foto junto desse teu parente. É algo totalmente diferente. Eu acho que essa linha de tecnologia... E isso é totalmente inovador. Assim. Eu acho que é por aí, né? É uma tecnologia que eu tenho certeza que veio para ficar, enfim... E até aquele torcedor que não pode vir ao Beira-Rio. Também. Mesmo que tivesse liberado, também. Ele está distante, ao Beira-Rio ao Beira-Rio Arena, e aos outros estádios, porque eu tenho certeza que é uma tecnologia que veio para ficar. Até porque a gente também tem essa questão, falando na questão de transmissões, aí seria um atenuante para o jogador, ou seja, e ter a participação do torcedor, por isso que eu fiz essa colocação, Raul, porque acho que o jogador é extremamente ruim, né? Não ter... o bafo do torcedor, o grito do torcedor, mesmo que seja para vaia, né, Raul? Mas eu vou mesmo dizer, que seja para vaia, mas é o gritinho, né? Mas tem um ou outro que vai dar graças a Deus que não tem torcida. Aquele um pouquinho mais limitado, né? É bom que não tenha. Eu quero fazer Mas levar uma vaia virtual, daí é bom, daí fica registrado, é o fim. Eu quero mandar um abraço, né? É o Luciano e o Regis, são os proprietários da Clac. E eu quero mandar o meu abraço a eles, que eu tenho certeza, imagino que eles estão nos ouvindo e nos assistindo. Não, maravilha. Então vamos fazer uma demonstração aqui, fala com eles, de repente eles vêm aqui para a gente fazer uma demonstração, para mostrar como é que para a gente funciona. mostrar o que o torcedor vai poder fazer para vibrar e sentir junto, né? Em relação aí aos jogos que a gente tem expectativa do campeonato, que ela começa. O prazo aí, o governador seria dia 28, dia 28. 28, seria o final de semana, né? Quantas rodadas ficariam faltando? Vai depender também do... Eu acho que o total de jogos pro Gauchão são em torno de 16 jogos, se eu não me engano, total. Sim, mas pode ser 14 se o Caxias... Pode ser 14, 3 rodadas da fase classificatória do segundo turno, que faltam ainda. A final do segundo turno, se houvesse, o Caxias não ganhar também, né? Isso. E a final do campeonato em 2 jogos.
O presidente, se houver. O presidente Romildo até ficou indignado, né, na semana passada, quando depois houve um discurso um pouco diferente do governador, abrindo a possibilidade dos treinamentos aí serem liberados na próxima semana, os treinamentos coletivos, né? Porque jogador de futebol detesta o treinamento físico, né, Raul? Mas imagina... Olha aqui, jogador, não tem... Imagina, ligar todos os meses só no treinamento físico. Tu treinar e não tem a sequência, né? Não imagina tem o jogo, tu sair de casa para treinar num dia como hoje. A dupla Brapel voltou hoje, fez os exames, os testes, né, da Covid, mas já voltou para casa porque a prefeita vetou lá da bandeira vermelha em Pelotas. Né? A prefeita segue ali do governador, né? Porque foi. E porque Rio Grande também. Foi a vice-prefeita do Leite lá quando ele era prefeito. E Rio Grande está a bandeira preta. Né? Mas por conta do prefeito. Do prefeito. Essa é uma questão também, tem muita questão política, né? Tem reeleição agora, isso está influenciando muito, né? A questão de reeleição, e daqui um pouco, aí eles ficam imaginando, não, vai perder votos, eu vou para que lado que eu vou, para que lado que eu tenho conhecimento, e não precisa nem ter conhecimento disso aí. Vou me queimar com este, eu não gostaria de estar no lugar desses gestores nesse momento, porque a pressão vem dos dois lados. Evidente que o prefeito aqui, falando de nossa cidade, de nosso Porto Alegre, o prefeito tem sofrido pressão, né, para que haja um lockdown. Ele fez um pré-lockdown agora. Mas ele tem pressão também de outros lados, das instituições, ou seja, para que a coisa seja flexibilizada. Então, é complicado. Eu acho que devia, sabe o que, Cadu? Bem objetivo. Tinha que vir um pacote do governo municipal, estadual e abrindo mão, e o federal abrindo mão. Olha, quem não pagar os seus impostos aqui pelos próximos 3 meses, eles não vão estar nem lá na frente e nem vão acumular depois 2 competências no mesmo mês. Tem que ser feito alguma coisa nesse sentido, porque não se imagina que uma empresa fique 3 meses sem arrecadação e vai conseguir depois acumular 2 orçamentos num mês só para pagar essas coisas. Então, quer dizer, fique em casa, não abra, feche a sua empresa. É muito, muito simplório isso, na minha visão. Eu acho que tem que ter um pouco mais de ousadia. Então tá, olha aqui, ó, quem atrasar aí vai ficar 6 meses de carência. Ou vai botar lá para o fim, joga para frente, ou não vai acumular. Senão não vai ter como, vai quebrar todo mundo. E depois não tem discussão. Aí vão ter que contratar o Flávio, os advogados aí de plantão. Né? Vão ter que se socorrer da gente. Mas olha aqui, ó, é isso aí. Não tem que falar um pouco mais claro para esses governantes. Não é só essa questão claro, a saúde, olha, eu fico em casa, estou me cuidando, estou sempre usando a máscara, estou fazendo tudo que tem que fazer. Eu vou trancar vocês agora, mas anistiu depois. Mas não vejo perspectiva de nenhum das instâncias municipais, estadual, federal, a respeito disso. Eu só vejo que vão ser cobrados. As coisas estão acontecendo como se nada... A gente não vê um encaminhamento. Não vê um encaminhamento de nada, uma discussão nesse ponto. Só quer que o cara não abra. Mas é muito simplório isso. Tem que ter um pouquinho mais de coragem. São 2 segmentos que são fundamentais. Evidente, a saúde e também a economia. É claro que a gente não está pregando isso aqui, que não haja as precauções que tem que existir, né? Como é o uso de máscara, a não aglomeração, que é a proposta do futebol, ou seja, sem aglomeração, sem nada, todos os protocolos, higienização, enfim. Mas é complicado. Mas, e aquilo que se viu, né, desde o início, não, o ápice vai ser em março, o ápice vai ser em abril, o ápice vai ser em maio, o ápice vai ser em junho, o ápice vai ser em julho, daqui a pouco vai ser agosto. E a gente sabe que aqui sempre, né? Ou seja, os meses de julho, agosto e parte de setembro, mais, né? é sempre lotação. As próximas 2 semanas que a gente vem esperando desde março, né? Que a gente ouve o discurso. Sempre os 14 vai ser dias. Os próximos 14 dias. Os próximos 14 dias. E assim nós vamos. Os próximos Até 14 porque dias a previsão acertou, né? Que esse inverno ia ser chuvoso, está sendo, né? Vai dar uma parada agora e no fim de semana começa de novo. Mas isso é característica sempre dito por todos os médicos, dito por quem é da área, ou seja, os leitos, independente, né? Se em anos anteriores fossem aumentados os leitos dos hospitais, eles também estariam superlotados. Também estariam superlotados, ou seja, fala com qualquer médico, olha, mas eu, em outras épocas, independente disso, vamos deixar bem claro. Independente de vírus. Ninguém está falando que não tenha que haver uma precaução, cuidado. Não é isso. Mas independente dessa situação, ou seja, se conversar com qualquer médico, todos eles vão dizer, não, mas eu suspendi cirurgias nessa época porque os leitos, por uma superlotação de leitos.
Bom, nossos 2 toques para Casos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro, né? Os pneus estão ficando carecas, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055. Nesse momento, ou seja, é um dos serviços essenciais, você encontra lá de portas abertas, mas para sua segurança e sua tranquilidade, agende a sua ida até a Casa dos Pneus, pelo telefone. Está aí na tela 334245, 51, código de área 334245. Troca de pneus e também revisão do seu carro e outros também serviços que lhe oferece a Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055. Nossos 2 toques também para a Visiótica, óculos e acessórios. Lá você tem óculos solar, de grau, lentes de contato, armações todas de marca, de grife, né? Então, precisando trocar sua armação, precisando trocar sua lente, então é lá na Visiótica. Está aí o contato, está aí o telefone, está aí o endereço para que você faça a sua ida até a Visiótica, óculos e acessórios. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha, dando sequência aos nossos 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Se você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. O meu pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, da dupla Grenal. Não tenho dito, nesse momento são mais extra-campo mesmo do que bola rolando, é só a expectativa de que a gente possa ver aqui no Campeonato Gaúcho a partir daí do dia 28 de julho, se for essa determinação e liberação por parte, né, do governador do estado, do prefeito de Porto Alegre. Nosso 2 toques de hoje com o Rocha e os 2 Flávio, o Fiorin e o Ordoc. Nossos 2 toques para a Baidob, tudo na linha automotiva, você encontra lá multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização residencial, mas não só da sua residência, né? Da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, que você monitora aí no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Películas para carro e para residência, com espetáculos também, as películas de residência da Baidob. O pessoal de Porto Alegre, o pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem 2 endereços à sua disposição. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também, para sua tranquilidade e segurança, agende a sua ida até uma das lojas da Baidob pelo telefone 51, código de área 3337-0333. Também para martelinho de ouro, seu carro tem aquela batidinha chata na porta, para-lama, fica feio, incomoda, né? Então você resolve lá no martelinho de ouro para deixar o seu carro zerado. Lá tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, mas também, nesse momento, para sua segurança e tranquilidade, agende a sua ida até o martelinho de ouro. 51, código de área 3315-2160. Fiorim, as notícias da dupla Grenal de hoje, qual foi a movimentação da dupla? Antes da dupla Grenal, uma informação do Julinho Camargo, importante, ele já saiu da UTI, está no quarto ainda com oxigênio, que faz parte do processo de recuperação. Ele disse aqui que vai ficar uns dias recluso para ajudar plenamente na sua recuperação, mas que já está bem o Julinho Camargo. Ah, que maravilha. Boa notícia. Quero mandar um abraço também ao meu querido amigo Túlio Noveleto, que é o sobrinho do Francisco Noveleto, que é um parceiro lá das nossas brincadeiras de futebol também, né, foi infectado, e também internado no hospital, mas já está em recuperação, em plena recuperação. Então, um abraço ao Túlio, mais conhecido como mão furada. Como tem mão furada? Que posição que ele joga? Grande Túlio, grande Túlio. O Inter aguarda ainda a próxima manifestação do governo, né, sobre essa flexibilização, né, para ver se vai ou não ter que trabalhar, né, fora do Rio Grande do Sul. Ainda tem uma novidade também, não sei se o Ordoc tem mais alguma informação, sobre a subida do menino, o Vinícius Tobias, 16 anos, né? Está indo para o time de cima, subiu, né? Diz que é uma grata revelação da base, né? Parece que sim. Muito bom. Acompanhei hoje, na verdade, não tenho outras informações. E o Internacional tem 50% dos direitos do jogador, o Eric, né? Que foi negociado por 4 milhões com Al Ain, né? Da Arábia Saudita. De Paraí. Mas essa ascensão aí, e o do Grêmio, as informações do Grêmio, Fiorinho? Do Grêmio, aquela que eu já havia dito antes, né, que o prefeito de Criciúma espera de braços abertos, caso o Grêmio vá trabalhar por lá, né, o Clécio Sálvaro,
E hoje a chuva prejudicou, assim como também o trabalho do Internacional, atrapalhou bastante o planejamento do Grêmio, que teve que reforçar o trabalho de musculação no CT do presidente Luiz Carvalho. Não pôde trabalhar ao ar livre, teve que mesmo ficar na musculação, assim como também o Internacional devido às chuvas. Mas é só trabalho de musculação. Não tem o que fazer? Não tem o que fazer? Videogame. Não, essa subida é importante a gente falar, né, Cadu? O Departamento de Futebol teve um orçamento bastante reduzido esse ano. Já iniciou o ano o vice de futebol, Alessandro Barcelos, com um orçamento 50 milhões inferior aos outros anos, então faz parte da política que ele vem tendo que trabalhar. É um aproveitamento muito melhor da categoria de base. Então, não surpreende essa quantidade muito grande de jogadores que eles vêm tentando buscar e tentando aproveitar, junto aí do trabalho não só do Alessandro, que coordenando, né, a vice-presidência, mas também aí junto de uma filosofia de trabalho do treinador que vem sendo implementada, e me parece que vem sendo implementada de uma forma que agrada bastante a torcida, principalmente, e eu espero que dê bons resultados logo ali na frente. Eu tenho certeza, aliás, que vai dar bons resultados. Mas até o Internacional mostrou jogadores da base com a conquista da Taça Cidade de São Paulo, né? Da Copinha. Da Copinha, né? Que chegou a mais de título. E isso é um trabalho resgatado nas categorias de base dessa atual direção do presidente Marcelo, né? E, inclusive, esse planejamento dessa integração dos jogadores das categorias de base ao grupo profissional, ela vem acontecendo. É verdade que agora os 3 atletas subiram. Foi esse menino, como é o Tobias, né? Vinícius Tobias. O Tobias, tem o outro, o Leonardo Borges também, que de 19 anos, e o outro meio-campista, o Juliano, né? 16, 19 e 21 anos. 16, 19 e 21. E a gente tinha no começo do ano também uma gurizada bastante, em torno de 8 a 9 meninos, assim, com menos de 20 anos, já trabalhando no grupo profissional, o que me parece uma mudança muito clara na filosofia do Departamento de Futebol e uma mudança de rumos muito importante, principalmente, em razão do momento que o clube está vivendo e do aproveitamento financeiro, né, que precisa melhorar, precisa aumentar o rendimento, e também pela expectativa que o Inter, historicamente, foi um clube revelador e formador de talentos, né, no Departamento de Futebol, e isso é um resgate através, obviamente, que com a chancela do presidente Marcelo, mas aí também com o trabalho que vem sendo feito pelo Alessandro. Mas isso é uma característica da dupla Grenal, né? E eu sempre friso isso aí. E se a gente analisar as grandes conquistas de Grêmio Internacional, ou seja, sempre é redundante, baseado na base, né, Raul? Sempre foi baseado. Tu fosse um jogador, tu viesse da base do Grêmio, né? Naquela época ali, dos idos dos anos 80, lá era todo... Conseguiu fazer 2 gols em Grenal, né? Praticamente o plantel... Isso é uma exceção à regra. Profissional. Isso é uma exceção à regra, mas tudo bem. Tá na súmula, tá na súmula. Tá na súmula. Mas é a fórmula ideal, né? Tu pegar aí 70%, 80% de jogadores formados na base, né? E óbvio, tem que ter um ou outro de fora, né? Essa fórmula sempre deu certo, né? E o mais importante ainda é porque te municia economicamente. Sim, né? é um ativo. É um ativo, né? É tipo uma fábrica, né? Tu começa a formar lá os jogadores. E são identificados com o clube, são identificados com a história. Tu tem todo um trabalho de psicólogo, de acompanhamento de fisiologista, de médico, de dentista, quer dizer... Nutricionista, por aí vai. Nutricionista, toda uma equipe, né? E muitas vezes tu não consegue isso quando tu traz um jogador já pronto, né? Tu não sabe Mas às vezes tu segura muito o jogador da base em função exatamente... Esse Eric aí, né? Ele foi negociado porque, além dos jogadores titulares, o reserva do Natanael e do... Me ajuda aí, Fábio. Tem o Wendel e tem o Moisés. Né? E o Moisés, né? Ou seja, e aí tinha mais um menino da base ainda na frente dele, ou seja, então o Internacional se deu ao luxo até de emprestar esse jogador, né? Na realidade, ele foi emprestado. Não, ele está, acho que metade do passe. Metade do passe. Sim, ou seja... Eu não tenho certeza, fica vinculado, ou seja, uma negociação futura, um crescimento... E trouxe semana passada mais um reforço para a defesa, né? O jogador do Oeste, né? O Matheus Jussa, né?
Mas, sim, porque hoje, em função dessa situação, os clubes não têm condições de... O próprio Rodrigo Caetano, quando participou aqui conosco, ele foi bem claro, o Inter hoje é um clube vendedor. O Grêmio também é um clube vendedor. Tu não tem poder aquisitivo para buscar grande jogador, a não ser que seja uma negociação como essa. Na aposta de um menino, ou seja, por empréstimo. Né? O Internacional está com problema. Aí na verdade, tem mecanismos hoje que podem embasar muito bem as contratações. Né? Eu acho que cada vez menos clubes que não têm condições financeiras têm que se valer cada vez mais das tecnologias que têm disponíveis. Né? E isso acontece com o Inter. Né? Como é sabido que o orçamento está reduzido, a gente tem que se valer das tecnologias e cada vez mais tem que se valer do CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas. Se a gente investe da forma que o Inter investe, em tecnologia, informação de profissionais que vão te dar elementos para determinada contratação, é nesses profissionais, é nesse centro de tecnologia que o dirigente político tem que se embasar, cada vez mais, inclusive para que esses profissionais depois sejam cobrados pela sugestão daquele atleta que eles indicam. E me parece que nesse ponto, Cadu, Flávio e Raul, é onde o Inter vem acertando nas contratações, porque o Inter fez algumas contratações, primeiro, que não vazaram, e segundo, que inesperadas, sob o ponto de vista que não estavam no radar de ninguém da imprensa. A nossa imprensa não comentava e surgiram contratações aí como, enfim, se falar nomes, talvez, eu sempre acho arriscado falar nomes porque a gente acaba correndo o risco de cometer alguma injustiça, mas a gente trouxe o Bosquilha, a gente trouxe o lateral direito da seleção argentina, a gente trouxe o Marcos Guilherme, dentre outros atletas muito bons e de altíssimo nível. Né, um ponto que nunca se esqueça, né, que a gente não deve esquecer, que tem aquele jogador que não passa por esse centro, assim como o Grêmio também tem um sistema todo de tecnologia, de informação, de atleta, aquele que é trazido pelo técnico. Né? Assim como o Renato, o Cudê a gente sabe também que trouxe o jogador que o centro não estava tão bem avaliado pelo centro. Mas tu tem que dar... Assim como o Grêmio tem também. Mas tu tem que dar... Tu tem que dar esses desvios. Qual é o treinador que não tem o seu jogador de confiança? O coitado do centro não... Ou seus bruxinhos. Não queremos esse cara. O Cudê já falou que tem uma camiseta reservada para o Tyson. Eu sou o técnico. O Cudê já disse que tem uma camiseta reservada para o Tyson. Mas eu acho que mas tem aí que ter. querer é uma coisa, né? Poder é outra. É isso que eu estou dizendo. A gente tem que aliar a tecnologia, tem que ter, evidente. Mas tem que ter ainda o dirigente. Tu tem que ter o olho do treinador dentro do campo, evidente. Claro que sim. O cheiro, o técnico que trabalhou com o jogador. Olha, o jogador não está bem. Pô, passou por 5 clubes. 4 ele foi mal, 1 ele foi bem. Pô, vamos trazer ou não vamos trazer? Mas, evidente, mas no universo, num grupo de atletas onde tu tem 40 jogadores, se o teu treinador te pede 1 ou 2 e tu tem condições de trazer, isso representa menos de 10%, ok, tá na cota. Agora, tu trazer dentro desse nível só pelo feeling... Não, também acho que não. Aí tu exagera. Eu também, e aí isso custa caro. Porque a tecnologia, logo ali na frente. na verdade... ela é feita de estatística. Claro. Vai alguém lá, faz todo um acompanhamento desse atleta, da vida dele, como é que ele é fora de campo, como é que ele é dentro de campo, como é que ele é nos treinamentos, a postura, e aí depois tu municia quem vai decidir. É verdade. E quem decide. Ele pode decidir com base nisso ou com base até numa informação que ele recebeu de bocheira. Mas essa questão do treinador pedir jogador... E a boa notícia em meio à pandemia é a volta do Dourado, né? Pois é. Uma grande notícia. O Dourado fez mais de um ano, né? Fez mais de um ano em função da... Tem uma outra informação do Inter, até falava com o Flávio fora do ar. Hoje o Rodrigo Caetano deu uma boa entrevista ao Jorge Nicola, da ESPN. Entre outros assuntos, falou da folha do Internacional, que gira em torno de 7 milhões. E que está... Acompanhei pelo Twitter. Está sustentável. Acompanhei também pelo Twitter essas informações. E sem receita é complicado. Também a do Grêmio fica nessa linha também. Deve ficar em torno disso também, né, Raul? Um pouco mais, mas não sei se o Inter fez, eu sei que os clubes andaram separando uma parte do que seria, né, da folha de pagamento, né, eles tiram porque é uma outra rubrica e lançam em
Os direitos de mas imagem. Os direitos de antigamente imagem se lançava tudo na folha do futebol. E a do Flamengo é Agora torno eles de conseguem separar, 21, 22 milhões, né? Parece que anda. Vamos falar nisso, o Benfica está querendo tirar o Mister, mas o Mister já... Olha... E aí já começou a especulação. Quem iria substituir o Mister caso ele aceitasse, mas ele já deu a entender que ele não sai do Flamengo. Mas é dinheiro, né? É dinheiro. Porra, lá a comissão técnica do Benfica em torno de 7 milhões e meio de euros. Aqui amanhã é metade. E amanhã tem esse Fla-Flu aí que pode definir o Flamengo como campeão. O Ganso e o Fred estão fora. Bom, o mas Fred imagina... Fluminense já é fraco. Não, Imagina mas se tu o quer Ganso matar tá- outro. Aí, imagina um ataque com Fred, Nenê e Ganso. Aí o contra-ataque... Dois já estão fora. Aí o contra-ataque vai acontecer. Quer jogar em velocidade. Quer sair outra. Vai ter outra, E quer vai ter sair outra do mensagem que vai vazar, exceto no celular, já vazou do cara do Boa Vista, alguém do Fluminense louco, vai vazar tá também. louco, tá que não louco. consegue segurar o Flamengo. Vamos fazer Bom, pelo menos... Não, o que eu queria dizer é que já começaria a especulação, né? Quem seria o substituto aí, né, do Mister, né? Do Jesus, se ele fosse pro Benfica ou se ele for. Quem seria no mercado aí? Aí já se aventou a possibilidade do Renato. Voltar a pensar no Renato do Flamengo, né? Mas o que ficou é só na especulação. E quem aventou também, que o Corinthians está muito perto de não se classificar no Campeonato Paulista, já caiu na Libertadores. Se o Thiago Nunes bailar, a ideia é trazer o Mano de novo. Tá? O Mano, que semana que vem estará aqui com o nosso Dois Toques. Evidentemente que o Mano não mora aqui em Porto Alegre, estará... Mora em São Paulo. Mora em São Paulo, ele estará nessa ferramenta hoje que existe aí a possibilidade, como já tivemos outros diversos profissionais e ex-profissionais aqui no nosso Dois Toques, a participação do grande Mano Menezes aqui conosco. Nosso Dois Toques para, olha, o Banrisul Digital, você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver. E com o cartão de crédito virtual, você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, a nossa parceria, faz a diferença. Nossos Dois Toques também para o Grupo Zafari. Olha, no Zafari você tem preço e qualidade no Grupo Zafari. Também para a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, a Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção, também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais, condomínios, empresas, é um mix total essas áreas. Pronta entrega direto do depósito, televendas e teleentrega. Nesse momento aí também está de portas abertas, é um serviço essencial, embora ali todos os cuidados, só apenas com uma pessoa de cada vez pode ser atendido, mas você tem a possibilidade de teleentregas. Então, o que eu tenho de deu um problema na sua casa, sua empresa, o seu condomínio, o teleentregas da Ferragem Lampião. Está aí o telefone na tela para você, 51, código de área 33400899, é pelo WhatsApp, 51, código de área 991800162, que fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina, juntinho ali, Alices Brasil, um atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, por quê? Lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, isso diz tudo que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco dos nossos Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, que você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claronet para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques de hoje com o Raul Rocha e os Flávio Fiori e Flávio Ordoc. Nossos Dois Toques para a ciência, estética e saúde. Olha, é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos que você tem na ciência, estética e saúde. Confira aí nas redes sociais, principalmente no Instagram da Ciência, Estética e Saúde. Também, nesse momento, até para sua segurança e tranquilidade, agende a sua ida lá pelos telefones, está aí na tela, 51, código de área 4066-1909, pelo WhatsApp 51, código de área 997-67-1909. E sempre na nossa audiência aqui da Dr. Cláudio Etzberger, da Otologia do Esporte. Confira nas redes sociais, placa otimizadora, que te dá, olha, qualidade de vida, enfim. Eu uso a minha placa otimizadora. Um trabalho que ele faz aí, olha, com
mas olha, diversos jogadores da dupla Grenal, futebol brasileiro, do exterior, os jogadores vêm do exterior, caem lá. Confira aí, é @Cláudio Etzberger, que é a odontologia do esporte, vai ver o que vai facilitar a sua vida. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí também fazendo um grande trabalho no protocolo em relação aos treinamentos físicos do São José, esperando o seu retorno aí, exemplo da dupla Grenal, no Campeonato Gaúcho também. E na terceira fase da Copa do Brasil e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para algumas mensagens aqui. O Mauro Meneguzzi, boa noite. Manda um abraço aí, que chove muito. O Lúcio Kowalski, chove muito aqui em Capão da Canoa. Um abraço a todos. O Marlon. Saúde, fé, união, sempre para vocês, família, corações dos amigos aí. Um abraço. O Ário Figueiró também. O Ário Figueiró. O Ário Figueiró, que foi Não, o Ário Figueiró deve ser parente, né? Pode ser. Né? Dá boa noite ao pessoal aí dos 2 É da toques. família. É da família, né? Também foi um grande profissional aí da área do esporte de futebol. O jogo amanhã está confirmado, vai ter televisão. Bom, essa medida provisória, Grêmio Internacional foram contra, né? A maioria dos clubes aprovaram, foram 18 clubes aí, tiveram 6 que foram contra, né? A maioria que adotou essa linha aí dos jogos aí, pertence aos locatórios, mas já deu um rolo já lá na... E que acabou tendo um monte de emendas oriundas ou vindas, não dos clubes, e eu acho que acabou saindo um monstrengo, assim, quiseram fazer uma coisa, acabaram fazendo outra, que não... o Inter e o Grêmio, acredito, eles já têm contrato firmado com a Globo. Essa medida provisória ela daria direito ao mandante escolher quem vai transmitir, e eu não sei se isso trouxe eu já me necessariamente posicionei a aqui, segurança eu que se tenho muitas imaginava. restrições na área jornalística lado, né, em função da Rede Globo, mas na parte do futebol, ou seja, a Globo sempre foi um parceiro dos clubes, aditamento, né, de valores, de verbas, enfim, né, questão de qualidade também, eu tenho colocado, olha, daqui um pouco, ou seja, um jogo lá, vamos dizer, um jogo que não tenha interesse nenhum, um jogo que não tenha significado, um jogo que não tenha valor. Quem é que vai querer... Cadu, nós temos experiência. Ninguém transmite. Os jogos da Libertadores do Grêmio, que foi para ser transmitido pelo Facebook, como sendo uma ferramenta. O próprio Grenal das Américas. Foi horroroso. Tu não consegue ver o jogo. Não tem estrutura. Não tem estrutura, a internet não funciona. Quer dizer, ainda não chegamos lá. Nós não temos uma internet de qualidade ainda. No Brasil nós não temos. Era um sofrimento para te ver os jogos do Grêmio. Foram uns 2 ou 3 jogos que passaram. E o próprio Grenal também, né? Não, e tem o Internacional teve um exemplo negativo aí, né? Com o esporte interativo, né, o Flávio? Ou seja, a gente está brigando para que o contrato da Turner, enfim, seja concluído. Né? O presidente Marcelo esteve aqui no programa e ele não descartou ainda essa viabilidade. O Internacional ainda, o Conselho salvou, né? Ou seja, foi um contrato de 2 anos e esse é o último ano. Agora, os demais clubes não, fizeram um contrato longo, o caso do Palmeiras, do Santos, do Bahia, né? Ceará também. Ceará, o Atlético, ou seja... Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa linha, não dá para se atirar nessa assim de uma maneira... Né? Porque o monopólio da Globo, isso da Globo, mas eu nesse ponto, vou repetir, eu discordo em relação ao que está sendo feito pela Globo. Mas na parte do futebol, olha, eu acho que ainda é complicado ter uma parceria como eles, mas enfim, né? Mas o Grêmio Internacional se posicionaram. Desses 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, 6 clubes foram contra, mas a maioria levou vantagem, a maioria, né? Mas a dupla Grenal foi contra. Tanto, por exemplo, às vezes a novidade seduz, né? Não tenha dúvida. Se fôssemos falar de jogos do final de semana, seria Grêmio e Curitiba e o Red Bull Bragantino com o Inter. Se fizéssemos uma projeção para o final de semana. Red Bull que negou também o contrato com a Globo agora. Também foi um dos que negou, né? Também apostou que teria condições de transmitir e ganhar mais, rentabilizar de forma melhor, transmitindo talvez os próprios jogos. É interessante. E é um dos times também que demorou um pouco, mas depois se conscientizou que tinha que reduzir um pouco os salários, né? Mas é um clube que tem, demorou, né? Mas tem investimento do exterior em torno de 40 milhões de dólares ao ano. É bastante dinheiro para um clube que não tem torcida. Bem interessante analisar como é que vai ser o comportamento do Red Bull nos próximos anos aí na Série A, porque eu acho que veio para ficar. O Botafogo é um clube que está indo nessa linha também, né? A SA, ou seja, né? Mas essa medida tem que ser aprovada, essa lei tem que ser aprovada, né, Flávio?
Eu acho que sim. Enfim, vejo com alguma restrição se tu transformar os clubes em SA nesse momento, nas atuais condições do país. Foi uma lei que foi para salvar o Botafogo. É uma discussão, porque aí é aquela questão. Hoje, time do presidente da Câmara. Né? Existe, é verdade. Né? Tem aquela... o amadorismo entre os clubes são... Aí as coisas seriam diferentes, né? Se for uma sociedade mesmo, será tipo uma empresa. Hoje tu tem a paixão dirigido pelos dirigentes que tem a paixão pelo clube, o que vai ser de maneira diferente. Buscando otimizar, né, do profissionalismo e tudo, mas ainda assim de uma forma... de uma doação pessoal, na maioria das vezes. Né? Ponto final. Olha, a gente está privado aí da maneira presencial do Barranco em função aí do decreto, né, do prefeito Nelson Marquesan. Mas você não está privado das delícias do Barranco. A gente que é um frequentador, né, Flávio, do Barranco, mas não está privado. Ou seja, vocês através do teleentregas ou do Takeaway, você tem aí a possibilidade dessas delícias, uma dessas que você está vendo aí na sua tela, que é essa picanha, tem o lombinho, tem a costela, tem olha, as delícias. O vazio é bom. O vazio, né? Tem o entrecô, enfim, todas as delícias que o Barranco e o Barranquinho lhe oferecem. Então, e os telefones de teleentrega? Você viu aí os telefones de teleentrega, tanto do Barranco e do Barranquinho, né? Para que você não se prive das delícias aí do Barranco. Também as promoções lá do Elcio e do Chiquinho, ou seja, em vinhos, espumantes, tudo também, para você ficar com todas as facilidades que lhe oferece lá o Barranco. Nossos 2 toques também para Kia São Motos. Olha, o Jefferson Fusternal até o dia 9, hein? Tá chegando o final aí desse feirão de novos e seminovos. Não tem como você sair de carro novo, trocar o seu carro. Olha, com bônus altíssimos que o Jefferson está lhe oferecendo nas 2 revendas da Kia São Motos aqui em Porto Alegre. Na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8115. Agora, se você precisa se locomover pela cidade, então é Teletaxi 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança. Você sabe quem leva e quem lhe traz. Na sequência... Perdão, o Jorge Andrade mandou um abraço para você. Grande Jorge Andrade. Diz que você é um grande lateral esquerdo e tem uma carinha rindo depois aqui. E o Ário Figueiró é filho do Pedro Ário Figueiró. O filho do Pedro. Pô, grande... Mandou aqui na live. Vamos trazer o Jorge Andrade um dia aqui. Eu me espelhava no teu pai, Jorge. É por isso. A grande lateral. Os melhores. Tá certo. Tá chegando aí Guilherme Macalossi com o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Continue aqui com obrigado, Flávio, aos Flávios e ao Raul. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.